Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou comentar brevemente acerca do papel do católico durante essas eleições presidenciais, que creio ser extremamente importante. Este vídeo, apesar de ser bem breve, que se trata tão somente de denunciar um erro gravíssimo que muitos católicos irão cometer e que tendem a cometer por falta de instrução devida. Que é o quê? Muitos, com essa visão de mundo maniqueísta entre direita e esquerda, vão o quê? Vão apoiar um mal menor, vendo neste mal menor, na verdade, um bem, na prática. E o que quero dizer? É que, por exemplo, há a grande probabilidade de que essas eleições sejam decididas no segundo turno com Lula e Bolsonaro, que são dois ímpios, dois homens iniquíssimos, dispensa apresentações, os pecados públicos destes homens iníquos, assim como também de seus governos. Creio eu que dispensa apresentações, né? Porque é muito evidente isso, é muito visível para um católico de boa fé. Só que, infelizmente, muitos preferem não enxergar por uma idolatria política, né? Colocam estes homens como bezerros de ouro. Mas o que quero dizer para católicos não tão advertidos, mas que têm bom coração, é de que não votem, por exemplo, em Bolsonaro, alegando ele ser um mal menor, mas apoiando ele publicamente. Porque se você o fizer deste modo, vocês estarão apoiando um mau objetivo. Porque se do ponto de vista entre duas pessoas ali que estão concorrendo ao cargo presidencial, possa se dizer que Bolsonaro é menos pior do que o Lula, né, esses dois demônios, então que isso seja feito ao modo privado, sem apoio. Você pode até que votar no Bolsonaro, mas você não pode apoiá-lo. E o que é a diferença, Vinícius, de eu votar nele? Como que eu vou votar nele sem dar apoio? Tem uma diferença, sim. Uma coisa é você, por falta de opções, e que você acredita nesse sistema de democracia liberal que nós vivemos, de que você tem um dever de ir ali na urna e votar em algum candidato. Você deve seguir o princípio do mal menor, sim, votar no menos indigno, no candidato menos indigno, mas você não pode ter participação moral naquele candidato, porque você vai estar apoiando diretamente um mal, porque ele é um mal, ele é mal menor, mas ele não deixa de ser um mal, ele é um mal objetivo. E este tipo de apoio moral se dá quando você, por exemplo, católico, vai lá nas redes sociais, na rua, né, nas redes sociais compartilha posts apoiando, defendendo as políticas de governo de Bolsonaro, fazendo propaganda gratuita para ele, ou indo em pleno domingo em passeatas, carreatas, prestando apoio para Bolsonaro. Você vai estar apoiando o mal, filho. Isto se configura por pecado. Sim, é pecado, porque você está apoiando um mal. Você está apoiando uma pessoa que vai chegar no poder e vai trabalhar a serviço do anticristo. E quem apoia o anticristo, deliberadamente, deste modo, está pecando. Porque está favorecendo coisas que são contrárias a Deus. Ou seja, se trata de mero voto, se você acredita que o seu voto vai fazer alguma diferença nesse sistema governamental que nós temos hoje, dessa democracia liberal ridícula que temos,
que seu voto seja privado, no sentido de que você, beleza, eu acredito que o Bolsonaro é mal menor. Vota no Bolsonaro, mas não dê apoio para este homem. Não dê apoio para este homem. Se você acredita que o Bolsonaro é um mal menor, ele vai ser um mal menor, certo? Ora, se ele é um mal menor, ele não deixa de ser um mal. Logo, se ele é um mal menor, ele é um mal, e eu, como católico, não posso apoiar um mal, independentemente do seu grau de maldade. É uma coisa óbvia isso. Parece que as pessoas esqueceram disso. Bolsonaro é um homem iniquíssimo. O governo dele foi iníquo. Essa direita conservadora que fica aí falando, defender os valores transcendentais, os valores da família, da moral, dos bons costumes. Que moral e bons costumes esse governo Bolsonaro defendeu? A começar pelo simples fato de que Bolsonaro é um adúltero, fornicador, um sacrílego, um apóstata, um herege e um homem perverso. Sim. Mas o Lula também é tudo isso. De fato, ele é. É um homem iniquíssimo também. E do ponto de vista objetivo, sim, Lula é pior do que o Bolsonaro. Sim, de fato. É pior. Só que também isso não significa que, por exemplo, nas eleições anteriores, muitas pessoas ficaram falando: eu vou votar no Bolsonaro, porque se o Lula entrar, a agenda LGBT, o aborto, que não sei o quê, o feminismo, os valores vão ser tudo destruído pelo Haddad, que não sei o quê, tal. Entrou o Bolsonaro, tudo isso que falavam que o governo Haddad, né, que era do PT, faria, Bolsonaro fez. Ora, é só para ser muito canalha, muito cego, para não enxergar que o Bolsonaro favoreceu todas essas políticas que os seus apoiadores acusavam que Haddad faria. É feminismo, é gaysismo, liberalismo, relativismo, tudo que é tipo de absurdo aconteceu nesse governo Bolsonaro. Um mal menor. O mal menor fez tudo que eles falavam que o mal maior faria. Em suma, eu pessoalmente diria para que não votasse nenhum desses monstros, desses dois demônios. Só que o meu parecer pessoal não tem força, não é um critério imperativo que vai fazer com que a pessoa deixe de votar. Essa é a minha postura. Eu não votaria nesses dois demônios. Para mim, os dois são males terríveis. Só que a pessoa que vai votar em Bolsonaro, por exemplo, e vê que ele é um mal menor, ela não vai cometer um pecado por isso, desde que faça isso que eu falei aqui no vídeo. Porque isso é inteirado que na doutrina do mal menor da igreja. São Pio X, Santo Tomás de Aquino, nos ensinam justamente essa questão, que a gente tem que preferir um mal menor para que um mal maior seja evitado. Mas preferir no sentido de tolerar. Tolerar não é apoiar. Que isso fique bem claro. A gente pode tolerar um mal, mas não pode apoiar este mal de jeito nenhum. Então, o católico que acredita que Bolsonaro é um mal menor, se comparado a Lula, e votar nele, e vai voltar lá, ele não vai cometer um pecado. Só que no momento em que ele passa a apoiar este homem, dar força moral a essa figura, ele vai cometer pecado sim. Isso é pecado. E desgraçadamente nessas eleições, a quantidade de católicos que vai cometer esse tipo de pecado é impressionante. Por quê? Porque é falta de quê? De instrução. Pessoas que
Claro, tem a falta de instrução, mas tem gente mesmo que é o quê? Governada por um ímpeto liberal dentro do coração, por um espírito liberal burguês, que enxerga o mundo tão somente entre socialismo e capitalismo, entre esquerda e direita, bem e o mal. O bem e o mal no sentido errôneo da palavra. Sim, existe o bem e existe o mal, sim. Mas aqui esse bem e o mal é um bem e um mal deturpado, ao modo maniqueísta das coisas, porque eles veem a direita como algo, como um bem, como representante do bem, e a esquerda como representante do mal. Quando na verdade a esquerda e a direita é duas faces da mesma moeda, é a mesma substância revolucionária que destruiu a civilização cristã. A esquerda e a direita são igualmente perversas, são igualmente inimigas de Deus e da sua Santa Igreja. Não adianta ficar com esse papinho aí de mal menor, se na prática você vai tratar esse mal menor como um bem. Então, por favor, não cometam este equívoco, este erro grave que é pecaminoso de votar no Bolsonaro, tratando-o como um bem e não como um mal menor. Porque o que mais aconteceu nas eleições anteriores, em 2018, foi isso. Foi católico a pretexto de falar que Bolsonaro era um mal menor se comparado a Haddad, e, no entanto, apoiaram aquele homem como se ele fosse um bem. Quantos católicos que eu vi que em pleno domingo estavam lá apoiando este adúltero, este apóstata, esse iníquo desse Bolsonaro. É trágico. É trágico. Não acredite que suas ações não vão ser cobradas no juízo. Bom, então é isso aí. Deus lhe abençoe e salve Maria Santíssima.